Então, seguindo, né? Antes de compilar o nosso código, eu vou ensinar uma coisa que eu gosto de falar no início, que são os comentários. Tudo que você achar necessidade aí, vem necessidade de comentar, coloca aí o barra, asterisco e escreve. Então, por exemplo, função main inicia a execução do programa. Pronto. E aí você fecha com barra, com asterisco barra. Então eu vou estar explicando e falando tudo no curso, mas para não ficar muito maçante e grande o curso, eu vou estar não vou estar inserindo comentário em tudo. Então vocês podem estar comentando. Como eu expliquei, printf, ele serve para você ter a leitura, né, a exibição de um texto em tela. Então se você quiser, pode fazer um comentário aqui que explique isso aí, tá joia? Aqui o return 0, quando a função não tem nenhum retorno. E assim por diante, a questão da biblioteca, tudo que você achar necessário pode estar inserindo. Né? Pode ser que você esteja vendo que o seu está em um tamanho aqui de tela menor. Se você segura o Ctrl e roda o Screw, você aumenta ou diminui, tá joia? Aqui a visualização. Então o tempo todo eu vou estar fazendo isso para poder facilitar, né? Para que fique mais fácil, para que vocês consigam visualizar os caracteres. Vamos lá. Vai aí então no prompt de comandos e vamos fazer o seguinte. Eu já estou na pasta dos projetos, onde estão aqui os meus projetos. O que eu preciso fazer é utilizar o GCC para poder então criar o meu executável, fazer o meu compilador. Então coloca aí GCC, estando dentro da pasta do seu projeto, pega o nome do arquivo, que no meu caso é início.c, tá joia? Ele está até aqui acima aqui, e vamos utilizar o "-o para que nós possamos, a partir desse arquivo, gerar um arquivo chamado início.exe, que é o executável, né? São, na verdade, os executáveis existentes aí dentro do Windows. Então, gcc, espaço início.c, espaço -o, cuidado que não é o underline, é o hífen, espaço o nome do arquivo que você quer executar, né? Que é, eu coloco geralmente o mesmo nome. Então, se é início.c, que é o arquivo em C, eu coloco aqui início.exe. Se você abre a sua pasta, vamos aqui na nossa pasta dos projetos, então eu tenho aqui dois arquivos. Eu tenho o meu arquivo em C, que tem essa estrutura, que é o arquivo onde eu estou escrevendo. Qualquer momento, depois que eu precisar de editar, alterar, fazer alguma modificação, ele está aqui na pasta. E agora eu tenho o arquivo executável, que é esse aplicativo. Se eu dou um duplo clique sobre ele, ele abre e fecha rapidamente, porque não tem nada que force, né, ou que faça com que ele fique parado. Então nós vamos optar por enquanto por estar executando ele, depois eu vou falar sobre isso, para que ele se mantenha em tela, né, executando por aqui. Como que eu faço para rodar o arquivo? Fácil, eu simplesmente coloco aqui, né, o nome do arquivo, que é início.exe. Se eu dou enter, então início.exe, que foi o arquivo que eu criei, o que ele faz? Me retorna aqui, né, a execução daquele código. Então o que ele mostrou foi bem-vindo ao curso, porque foi a única coisa, na verdade, que eu pedi para ele fazer. Então logo após fazer isso, ele termina a execução do meu programa, né, e aqui então ele volta para a linha do compilador. Então ele mostra rapidamente essa informação e conclui aqui, né, a minha instrução. Poderia colocar várias exibições aqui para ele. Então, por exemplo, ele tem aqui bem-vindo ao curso. Qualquer alteração que eu faça, vamos colocar aqui uma outra linha abaixo. Curso de C. Ok, perfeito. Eu salvo, Ctrl S para poder salvar, para que ele atualize isso no meu arquivo, né? E se eu simplesmente venho aqui, pressiono para cima no meu teclado, seta para cima e dou enter, início.exe, poxa, ele colocou só uma linha. Por quê? Porque eu não recompilei ele. Então eu preciso recompilar. Eu preciso novamente executar aquela linha anterior do GCC. Então gcc início.c, e aí ele vai criar o meu arquivo de compilador, que pode ser com o mesmo nome. Quando eu rodar novamente ele, ó, o que nós temos aqui? Eu vou rodar novamente o início.exe, eu tenho o texto bem-vindo ao curso e o segundo texto que foi incrementado, que é curso de C. Então, maravilha. Toda vez que eu rodar o GCC para criar o compilador, ele cria um arquivo novo? Não, porque nesse caso eu mantive o mesmo nome, então ele sobrescreve o arquivo, ele não vai gerar um novo arquivo ali, né? Lembrando que se eu clicar aqui, ele abre rapidamente e fecha, porque nós não estruturamos para que ele fique parado aí após executar. Então é muito simples, esse é o procedimento feito sem a utilização de uma plataforma específica, utilizando o próprio Windows para poder compilar e rodar, né, os seus arquivos, os seus projetos aí criados em C.